Pessoal, finalmente assistimos a nova animação da DC, Batman: A Maldição que Caiu sobre Gotham. Ou como algumas pessoas gostam de chamar, Batman Sina Macabra, que é o nome da HQ que essa animação é baseada aqui no Brasil. Eu, pessoalmente, acho muito mais legal falar A Maldição que Caiu sobre Gotham. É um nome muito mais legal. Sina Macabra. Ah, Sina Macabra. E olha, eu até fiquei bem surpreso com a recepção dessa animação, porque eu percebi que não tinha muitas pessoas hypadas pra essa animação. Eu não sei necessariamente se é porque é mais uma animação do Batman e algumas pessoas estão um pouco cansadas de animações do Batman e querem ver outras coisas da DC. Talvez até seja verdade, com certeza a gente merece mais animações de outros personagens da DC, mas eu também acho que tem muito a ver com a própria HQ que essa animação é baseada. Porque assim, a HQ original foi escrita nos anos 2000, então ela já tem 23 anos, e foi escrita pelo criador do Hellboy, que é o Mike Mignola. E assim, a HQ original tem toda aquela questão do traço que é muito particular da HQ. Você sente o estilo Hellboy reverberar nas páginas da HQ. E isso cria uma HQ Elseworld muito legal de ler, sabe? Só que ao mesmo tempo é uma HQ extremamente desconhecida. E obviamente, por ser uma HQ desconhecida, não vai ter tanto hype. A verdade é que o Batman já teve tanta animação da DC e tantas animações Elseworld da DC que eles já estão começando a pegar histórias Elseworlds do Batman que nem são assim tão conhecidas. É o Batman by Gaslight, o Batman vs Tartarugas Ninja, agora o Batman Sina Macabra. E não me entendam mal, eu gosto muito dessas histórias e eu acho super bem-vindo adaptar essas histórias, principalmente quando você consegue melhorar a história original. Que legal que tem Elseworlds do Batman sendo adaptadas em animações. Só que é aquele negócio, né? Uma Elseworld do Batman deveria ter mais prioridade do que, sei lá, uma história clássica do Superman que talvez merecesse mais. Ou do Flash, do Arqueiro Verde, sabe? Sempre que tiver essas animações Elseworlds extremamente aleatórias do Batman, sempre vai vir essa dúvida na cabeça. Mas enfim, isso daqui é muito mais uma crítica em relação ao contexto das animações da DC e nada tem a ver com essa animação. Que a gente não pode ser injusto com a animação, a gente tem que olhar a animação pelo que ela é. A história toda se passa nos anos de 1920 em Gotham, quando o Bruce Wayne retorna de uma longa expedição de 20 anos desde que seus pais morreram. Ele está disposto a entender um mistério depois de passar por uma expedição para encontrar Oswald Cobblepot em algo que envolve ocultismo e monstros Lovecraftianos. Então a premissa da história, ela é muito boa, porque a gente tem um Batman totalmente cético que está começando a ser Batman, e ele logo de cara, no início da animação, se depara com coisas, né, totalmente impossíveis de serem explicadas pela lógica. Mas o Batman dessa animação tenta ver esses monstros com algum tipo de lógica. E isso cria essa relação muito interessante pro personagem do Batman, que ele precisa aceitar esse destino do ocultismo envolvendo a vida dele. Só que, bem, é o Batman. Mesmo o Batman de uma terra alternativa, ele ainda se baseia na lógica e na ciência. E ele simplesmente não quer aceitar esse lado do ocultismo. Então isso tem uma ligação muito forte no arco do seu personagem. Esse é o grande acerto dessa animação, na verdade. Que é esse Batman com a transformação que ele vai tendo ao longo da animação. Esse também é um grande acerto que tem na HQ original e que aqui, em relação à história original, eles conseguiram melhorar. Porque como é uma animação de 90 minutos, eles têm muito mais espaço para outros diálogos. Diálogos de contextualização, diálogos de conversa fiada entre os personagens. A gente entende muito melhor o Bruce Wayne dessa história do que da história da HQ. Até porque a HQ original tem pouquíssimas páginas. E pela história que eles queriam contar naquela HQ, o número total de páginas é muito pouco. Tinha que ser o dobro para fazer algo realmente muito, muito bom. Eu até acho que eles tiraram leite de pedra naquela HQ original. E aqui com 90 minutos você tem muito mais espaço para desenvolver esse mistério do Batman desvendando o que o Chulo quer fazer em Gotham City. Então essa é uma história que tem uma questão de mistério por trás, mas que também se pauta muito no terror. Ou ela deveria, porque tem horas que ela consegue fazer isso e tem horas que ela não consegue fazer isso. E bem, em relação ao ritmo da história, ela praticamente vai seguir à risca tudo o que acontece na HQ. Então se você leu a história como eu, antes de ver a animação, toda a história fica totalmente previsível e tira um pouco daquela magia de você ir descobrindo as coisas conforme vai acontecendo. Eu tenho a sensação que para quem nunca leu a HQ,
essa é uma história que pode funcionar maravilhosamente bem, porque tem todo o negócio de ver os vilões do Batman, versões Hellboy, porque a gente vai ter várias versões dos vilões, e todos eles têm um visual incrível, incrível mesmo, assim, ó, isso é uma coisa que a HQ original mandou bem, e a animação conseguiu transportar bem esse visual dos vilões. Só que, e eu odeio ser esse cara, mas não tem o que fazer, quando você compara o traço da HQ com o traço da animação, é covardia. O traço da HQ é muito mais criativo, é muito mais interessante, tem muito mais identidade. E eu confesso que eu sinto muita falta de quando a DC, ela tentava em pelo menos, né, abordar o estilo original que a HQ era baseada. Porque esse estilo que tá aqui é um estilo que lembra muito o Batman Animated Series. E assim, eu amo o traço do Batman Animated Series, achei o visual do Batman dessa animação bem legal. E eu sinto falta de quando a DC tentava imitar melhor os traços das HQs. E ela já conseguiu fazer isso, ela já provou que consegue fazer isso. Superman All Stars, Batman 1, a HQ do Cavaleiro das Trevas, que é uma das melhores animações do Batman de todos os tempos, imitou o traço lá do Frank Miller. Então assim, ó, eu não sei mais por que a DC não faz isso. E quando a gente olha em retrospectiva, todas essas animações que parecem iguais, elas apenas somam como mais uma. E eu acho que no final tudo isso acaba sendo muito frustrante a longo prazo. Até porque nessa animação, além do traço ser apenas um traço aleatório, a direção da animação também não é muito boa. Principalmente no segundo ato. O segundo ato é muito chato. Você começa muito bem a animação numa parte do gelo, a direção ali estava tentando, aí o Batman chega em Gotham e toda a animação dá uma caída, sabe? Parece tudo no piloto automático. E aí, quando você vai para os últimos 30 minutos, no momento que o Batman entra no asilo Arkham, a animação volta a querer fazer coisas diferentes. Ela realmente, ok, agora sim tô vendo uma animação boa do Batman. Mas a animação sofre esse sobe e desce, sobe e desce. No final, termina muito bem a direção. Mas no miolo ali do negócio, cara, é muito frustrante porque parece só um episódio de 20 minutos que eles não estão nem tentando. E para esse estilo de história, a direção é fundamental. É fundamental você criar uma tensão no ambiente, com o som, com o vilão lá que tá nas sombras. Porque você não pode só pegar a página da HQ e transpor para animação, sendo que você tá contando uma história de ocultismo. Você tem que ter um terror psicológico ali, você tem que ficar um pouco apreensivo que o Batman tá nas sombras e talvez apareça uma criatura atrás dele. Mas nem isso eles fazem. E quando a gente chega nas cenas de ação do Batman lutando com a Talia al Ghul, o Batman lutando com a versão do Killer Croc desse universo, é muito fraco a qualidade da luta em si. Também tem outras coisas que a animação acaba modificando, que é preenchendo um pouquinho melhor as lacunas em relação à HQ, e eles também trocam ali os ajudantes do Batman, que na HQ original eram os 3 Robins, e aqui a gente tem outros personagens além do Dick Grayson, mas é basicamente a mesma história. Eu tenho a sensação que essa animação, ela poderia se beneficiar um pouco mais deles terem mudado um pouco mais a história. Principalmente se eles entendessem o que faz a história realmente ficar boa, que é ali na parte final. A gente começa a ter coisas sobrenaturais acontecendo o tempo todo, o Batman conversando com coisas sobrenaturais, isso é muito legal. Isso é uma coisa muito da história original que se transpõe bem para a animação. Então, se eles tivessem mudado algumas coisas em relação à história, principalmente no ritmo do segundo ato, eu acho que talvez eles tivessem conseguido uma animação muito boa. E claro, como eles estão adaptando a história praticamente igual à da HQ, os pontos negativos da HQ também são transportados para a animação. E pelo menos para mim, o grande ponto negativo da história original são os vilões Ra's al Ghul e Talia al Ghul. Porque assim, a história precisa desses 2 vilões para tentar trazer a ameaça maior, que é o Chulo, para Gotham. E assim, ó, esses vilões ficou parecendo que eles entraram na história original só porque dentro do lore do Batman eles ressuscitam, eles são milenares. E eu não sei, eu acho meio fraco assim essa relação para justificar Talia al Ghul e Ra's al Ghul. Sabe, porque não são eles os legais assim de você acompanhar. Até porque visualmente eles não mudam nada em relação a como eles realmente são representados nas HQs do Batman. É o Ra's al Ghul e a Talia al Ghul. E eu acho que pra uma coisa tão Elseworld, que você tá vendo monstros tão legais, você tá vendo essa Era Venenosa que tem esse visual muito legal, esse cara aqui que não é o Senhor Frio, mas meio que é o Senhor Frio, esse pinguim aqui que é muito legal, aí você vê a Talia al Ghul
e o Ra's al Ghul e é, tipo, é a mesma coisa, sabe? Eles são, tipo, os personagens menos interessantes da HQ. E eles continuam sendo os personagens menos interessantes na história. E eles são os grandes vilões que fazem a história andar pra aparecer o bendito Chulo lá. E eu acho isso muito fraco na HQ e eles não corrigiram isso na história. Então, acaba sendo uma decepção muito grande isso. E é por isso que, assim, ó, pra mim, essa é uma animação boa, é uma boa adaptação da HQ, que vem com todos os seus pontos positivos e os pontos negativos, que poderia ser bem melhor, claro. A própria premissa da animação, o Batman no universo steampunk indo atrás de monstros, ocultismo e, sei lá, chulo e outras coisas mais, cara, talvez a história pudesse exigir um pouco mais. Só que aí, quando você chega no final, tudo meio que compensa, porque tudo que você esperaria de ver numa história como essa, o final tem. Agora assim, ó, deixa eu só falar um pouco do final, porque a gente tem que falar do terceiro ato. Assim, ó, talvez eu esteja exagerando, mas é um terceiro ato no nível do terceiro ato do Batman contra Capuz Vermelho. Olha o nível que eu tô comparando. Batman contra Capuz Vermelho, na minha opinião, é top 3 animações do Batman. O terceiro ato da animação, que é quando o Batman vai pro Asilo Arkham e vai até o fim, é 10 de 10. A direção fica louca, começa a fazer uns planos muito bons, aparece um outro vilão do Batman com um visual sensacional. E aí, nesse momento da história, você culmina com uma direção muito boa, entendendo as melhores coisas que tem na HQ original, que é a parte visual dos monstros, adaptando isso, tendo aqui sim cenas de ação muito boas, do Batman lutando contra 3 pessoas ao mesmo tempo, depois do Batman contra o Final Boss, e ao mesmo tempo que tá acontecendo tudo isso, é a culminação da narrativa envolvendo a jornada pessoal do Batman, que é muito boa na animação. E bem, na HQ original acontece praticamente a mesma coisa, só que na HQ original tem poucas páginas. Você não consegue sentir tudo que tá acontecendo ali. Eu fico pensando que eles já estavam, tipo, na última edição, precisando encerrar a história e vai, diminui página, quero menos páginas, vai, não sei o quê. E isso prejudicou o clímax da história. A animação não prejudica nada, a animação é perfeita esse final. E o epílogo envolvendo o discurso de um certo personagem, enquanto que a gente vai vendo outras coisas, maravilhoso também. E é por isso que eu saio com a sensação que essa animação é muito boa. Talvez quando você coloca na média, olhando os 3 atos, talvez não seja excelente. Principalmente não por causa do segundo ato, mas a animação vale a pena só por causa do terceiro ato. Vale muito a pena. Assim, tem uma crítica envolvendo o final que envolve um certo monstro que faz rima. Que na HQ original eu sempre achei um Deus Ex Machina acontecer aquele negócio. E aqui também é um pouquinho Deus Ex Machina. No final eles resolvem o problema de uma forma simplista demais. Quer dizer, tal personagem poder controlar outro personagem que aparece é um pouco difícil de acreditar. Mas tudo bem, esse é o único defeito do final. É nitpick. Assim, e o Batman também mata pessoas nesse universo. Para algumas pessoas pode ser um ponto negativo. Eu entendo que se fosse o universo principal, seria um ponto bem negativo. Mas aqui a gente tá falando de uma Elseworld dentro de um contexto muito específico, que o Batman tá praticamente no inferno matando pessoas, não sei se realmente importa ele matar essas pessoas nesse contexto. Aí eu nem sei mais se a regra de não matar tá valendo ou não tá valendo. Eu só sei que, nesse caso dessa animação, eu não me incomodei. Talvez outras pessoas se incomodem, mas de um jeito ou de outro, eu precisava falar desse final. Esse final é maravilhoso. Por exemplo, ali no final tem uma parte que o Batman começa a conversar com Thomas Wayne, e aí depois ele vira um esqueleto conversando com o Batman. Cara, isso é muito bom. É isso que eu queria ver mais da animação. O tempo todo, não só no final. Ah, sim, e eu não posso esquecer de comentar do Oliver Queen, do Arqueiro Verde. Ou melhor, nessa animação, o Templário. Eu acho que não tem outro nome melhor pra ele, é o Templário. Isso daqui não é necessariamente culpa da animação, porque a HQ original representa o Oliver Queen exatamente desse jeito. Tudo bem que é uma Elseworld, você pode viajar, você pode fazer o que você quiser numa Elseworld, com o Batman, com 2 caras, o Coringa, Superman do Injustice, já teve de tudo. Mas eu acho muito difícil, mas muito difícil de engolir Oliver Queen Templário. Assim, ó, isso aqui eu acho muito absurdo. Eu acho muito absurdo. É um crime na HQ original, continua sendo um crime aqui. Só não é um crime muito, muito grande, porque é uma Elseworld. Daí você até releva, passa um paninho. Mas eu acho assim, ó, pra quem gosta do Oliver Queen, ver Oliver Queen Templário
é o cúmulo. É o fim do mundo. Não dá, não dá. Então, assim, ó, chegou a hora da nota. Assim, a nota eu tô bem dividido, porque é uma animação muito boa em vários momentos, o final, então. E em outros momentos, eu acho que ela dá uma queda. Mas ela nunca dá uma queda ao ponto de ser péssima, sabe? Ou ruim. Na pior das hipóteses, ela é só mais uma animação. Na melhor das hipóteses, ela é uma ótima adaptação. Então, só, pra mim, essa animação é no mínimo nota 7 e no máximo nota 8. Eu vou dar nota 8 aqui pra essa animação pelo final. Talvez a nota justa fosse 7,5. Eu acho que é 7,5 a nota justa. Mas eu vou dar 8 pelo final. Porque nesse caso eu acho que eles conseguiram melhorar o final da HQ, dando um pouco mais de contexto, melhorando a jornada do Bruce, que é o principal ponto da HQ também. Então eles melhoraram o ponto mais importante da história original e eu quero valorizar isso. Por isso, nota 8. Mas pessoal, é isso daí. Isso daqui é só minha opinião. Por favor, galera, comentem aqui embaixo. E no mais, é isso daí. Muito obrigado e dá-lhe DC! E essa foi a nossa crítica da animação Batman, a Maldição que Caiu sobre Gotham. E aí, gostaram? Não gostaram? Deixem suas opiniões nos comentários. E se curtiram o vídeo, deixa aquele joinha e inscreva-se no canal para ficar sabendo absolutamente tudo sobre Batman. Obrigado, gente, e até a próxima! Tchau, tchau!